Por que aqueles que são chamados para um propósito maior enfrentam uma batalha tão intensa contra a imoralidade sexual? Esse é um conflito espiritual que poucos gostam de abordar, mas que é mais comum do que se imagina. E os motivos por trás disso são surpreendentes. Se você sente que está preso nessa luta silenciosa, saiba que não está sozinho. A Bíblia nos dá respostas claras sobre essa batalha oculta. Vamos explorar a verdade por trás desse desafio espiritual. Ao longo das Escrituras, vemos que algumas das figuras mais ungidas enfrentaram tentações avassaladoras. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, sucumbiu ao desejo por Batseba. Sansão, escolhido desde o ventre para uma grande missão, teve seu destino comprometido por sua fraqueza diante de Dalila. Isso não mudou ao longo do tempo. Até hoje, aqueles chamados por Deus continuam sendo alvos desse tipo de ataque. Mas por quê? O que torna essa luta tão feroz para aqueles com um grande chamado? Não se trata apenas da fraqueza humana. Essa é uma batalha espiritual. E o inimigo sabe exatamente a quem mirar. A Bíblia nos alerta sobre esse perigo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O pecado sexual não é apenas uma tentação passageira. Ele é uma armadilha espiritual usada contra aqueles que têm um propósito divino. O inimigo sabe que, se conseguir desviar alguém por esse caminho, poderá enfraquecer sua missão e afastá-lo da presença de Deus. Mas por que essa batalha é tão intensa? Aqui estão algumas razões surpreendentes. Primeira razão: sensibilidade espiritual aumenta a intensidade da tentação. Quem tem um chamado especial geralmente possui uma percepção mais aguçada, tanto do mundo espiritual quanto das armadilhas do inimigo. O pecado sexual é uma das armas mais eficazes para distrair e enfraquecer aqueles que foram separados para algo maior. Por isso, os escolhidos frequentemente enfrentam tentações mais intensas, porque o inimigo sabe que, se conseguir prendê-los nisso, pode atrasar ou até impedir seu crescimento espiritual. Segunda razão: o isolamento torna a luta mais difícil. Os chamados por Deus muitas vezes caminham sozinhos. Esse isolamento pode ser um tempo de crescimento, mas também pode abrir brechas para ataques espirituais. Sem uma rede de apoio sólida ou relacionamentos espirituais profundos, a imoralidade sexual se torna uma batalha silenciosa e solitária. E quanto mais oculta essa luta, mais difícil se torna vencê-la. Terceira razão: um grande chamado atrai ataques implacáveis. Quanto maior o propósito, mais intensa será a guerra espiritual. O pecado sexual não é apenas uma fraqueza humana. É uma estratégia planejada para manter os escolhidos distraídos, enfraquecidos e distantes de Deus. Muitos líderes espirituais, profetas e homens de Deus ao longo da história caíram porque subestimaram essa batalha. O inimigo sabe que até os mais fortes podem ser derrubados quando cedem à fraqueza da carne. Quarta razão: feridas emocionais criam brechas para o pecado. Muitos escolhidos carregam marcas profundas de rejeição, abandono e dores do passado. Essas feridas não curadas podem se tornar portas abertas para tentações. Quando alguém está emocionalmente vulnerável, o pecado sexual surge como uma ilusão de alívio, um escape momentâneo que, na verdade, apenas aprofunda o problema. Sem cura interior, esse ciclo vicioso se repete, gerando culpa, vergonha e um afastamento progressivo de Deus. Quinta razão: grandes dons espirituais exigem um autocontrole maior. Ser chamado por Deus não significa estar isento das fraquezas da carne. Aqueles com dons espirituais poderosos ainda precisam lutar contra as tentações como qualquer outra pessoa. E sem disciplina espiritual, oração, jejum e renovação da mente, a batalha contra a imoralidade se intensifica.
Quanto maior a unção sobre a vida de alguém, maior deve ser sua vigilância e compromisso com a santidade. Como vencer essa batalha? A imoralidade sexual é uma guerra silenciosa que muitos enfrentam, mas a vitória é possível. Com disciplina espiritual, relacionamentos saudáveis e um compromisso real com Deus, aqueles que foram chamados podem superar essa luta e permanecer firmes no propósito divino. O inimigo quer prender os escolhidos, mas o poder de Deus sempre será maior. A grande questão é: você vai lutar ou vai cair?